Numa fração de segundo, os acidentes podem mudar as nossas vidas e daqueles que nos são próximos. Eles acontecem em todo canto, a todo instante, com maior ou menor gravidade, incapacitando ou ceifando vidas, atingindo pessoas de todas as idades e classes sociais. As consequências são catastróficas, tanto do ponto de vista físico e emocional, como social e econômico. Todos os planos, projetos e sonhos acabam desabando de um momento para outro. O desejo ardente é o de querer voltar alguns segundos no tempo e fazer algo diferente que evitasse o ocorrido. Um sentimento de tristeza, perplexidade e inconformismo pode permanecer durante longos períodos. Numa sociedade em que é comum a busca da segurança, a ocorrência dos acidentes nos coloca face a face com a nossa fragilidade e incapacidade de controle dos eventos. Os acidentes ocorrem no trânsito, no trabalho, no lar, no lazer, na prática de esportes. Podem ocorrer até mesmo dormindo, quando se cai da cama, bate a cabeça e ocorre uma concussão cerebral. Ocorrem, comumente, nas tarefas cotidianas, de forma aparentemente banal como num escorregão ou numa queda. Mas acontecem também em sistemas complexos, como processos industriais e na aviação. Podem envolver diretamente uma única pessoa, um grupo ou até mesmo uma coletividade. Costuma-se dizer que os acidentes são eventos casuais, fortuitos, inesperados, não planejados. Embora existam casos bem previsíveis que mal poderiam ser chamados de acidentes, como aqueles envolvendo motoristas embriagados que perdem os reflexos, há também diversos outros casos em que as explicações causais se tornam mais escassas, provocando um sentimento de fragilidade, inconformismo e vulnerabilidade. Como os acidentes são mal compreendidos, é muito comum se apontar causas abstratas ou subjetivas, como a falta de sorte ou um momento de azar, tanto em eventos do cotidiano como em ambientes industriais. Na maioria das vezes, eles são explicados de forma simples e bem parcial, evidenciando somente os últimos antecedentes, ao invés de serem tratados como fenômenos complexos. Mesmo quando profundamente investigados, com recursos e instrumentos modernos da ciência, os acidentes podem ainda ter suas investigações comprometidas frente aos diversos questionamentos. As análises técnicas podem vir carregadas de vícios e motivações diversas, que limitam a compreensão e levam à interpretação, no mínimo, para a esfera da polêmica. As investigações podem ter objetivos diversos e estabelecem sempre uma relação de interesses conflitantes entre os atores sociais envolvidos. Entre os muitos objetivos das investigações de acidentes, podemos relacionar a necessidade de determinar as causas imediatas, prevenir a ocorrência de acidentes semelhantes, definir responsabilidades, encontrar as violações de normas de procedimentos, avaliar as perdas, gerar estatísticas, restaurar a confiança do sistema operacional, restaurar a reputação organizacional, auxiliar nos processos judiciais. Os acidentes, quando vistos com maior atenção e sensibilidade, possuem um encadeamento longo de antecedentes, nem sempre perceptível para o leigo. Os antecedentes mais próximos, em geral, são apontados como a gênese do evento. Praticamente não se buscam as causas mais profundas e as explicações ficam no nível superficial e do senso comum. Grande número de análises de acidentes é concluída de modo a atribuir responsabilidade e culpa pelo ocorrido às vítimas ou àqueles que atuavam nas proximidades. Em diversos casos, observam-se que pequenas variações no tempo e no espaço podem mudar radicalmente a dinâmica e consequência do acidente. Algumas decisões no dia a dia das pessoas, aparentemente sem importância, podem mudar o rumo de suas vidas. Um pequeno atraso ou uma pequena antecipação, um ligeiro deslocamento para um lado ou para outro, a escolha de um local para ir ou a definição de uma rota, são alguns detalhes que podem passar despercebidos, mas podem ser determinantes para culminarem num evento significativo. Um mergulho mais profundo neste tema nos conduz para questões filosóficas sobre a nossa própria existência e razão de ser. Pode um acidente ser obra do acaso e mudar totalmente a história de uma vida?
Caso a sua resposta seja definitivamente sim, este livro pouco ou quase nada lhe será útil. Entretanto, caso tenha dúvida ou esteja em busca de outras respostas não convencionais, provavelmente ele lhe trará elementos para uma reflexão instigante que poderá ampliar a sua visão ou mudar as suas crenças. Este livro reunia informações religiosas e espiritualistas sobre a ocorrência e causalidade dos acidentes, em especial os graves e fatais. Optou-se por, inicialmente, trazer elementos que permitissem refletir sobre o acaso e o destino, para, em seguida, mergulhar no tema principal relativo aos acidentes. Com esse olhar, buscou-se respostas para: estamos sujeitos ao acaso? Nosso destino está traçado? Há explicações religiosas ou espiritualistas para os acidentes? Dependendo das nossas crenças, valores e cultura, poderemos oferecer diferentes respostas, até mesmo antagônicas, para estas questões tão debatidas ao longo de milênios. Para o cético, o acidente pode parecer uma mera sequência de eventos isolados e aleatórios, enquanto para outros pode ser uma orquestração de eventos interconectados e síncronos. As nossas crenças religiosas e espirituais, ou a ausência delas, podem definir parcialmente ou totalmente a percepção que temos sobre os acontecimentos da vida. Este livro procura contribuir com informações que possam, no mínimo, instigar o leitor, levantar a dúvida e oferecer explicações que vão além do convencional ou cientificismo. As causas e a prevenção dos acidentes passaram a ser um objeto de estudo para mim na segunda metade da década de 1980, quando me graduei em engenharia. Comecei a trabalhar e realizar cursos de pós-graduação na área da prevenção de acidentes. Na década de 1990, realizei a investigação e análise de dezenas de acidentes do trabalho no Brasil, graves ou fatais, incluindo a entrevista de testemunhas, o recolhimento de documentos e a elaboração de relatórios técnicos. Ao longo das investigações realizadas, havia um sentimento de incompletude que clamava para ir além dos aspectos técnicos da dinâmica dos eventos. Fervilhavam em mim indagações e dúvidas existenciais que me impeliam a buscar explicações além das aparências. Em paralelo, naturalmente a minha atenção se voltou também para os acidentes em geral, que acontecem ao nosso redor, comunicados por noticiários ou pessoas conhecidas, procurando compreender a dinâmica deles e as circunstâncias que poderiam evitá-los. Percebia claramente que, em certos casos, uma pequena variação no tempo, no espaço ou no encadeamento dos antecedentes mudaria o rumo dos acontecimentos ou a gravidade das consequências. Um pequeno deslocamento para um lado ou para outro, um pequeno atraso ou um ligeiro adiantamento, acabavam sendo fatores decisivos para determinados tipos de eventos, sem desconsiderar, obviamente, as medidas técnicas e legais previstas. O conhecimento científico relacionado com a causalidade e prevenção dos acidentes é enorme. Há uma farta literatura tratando do assunto que vai desde técnicas baseadas na teoria de sistemas até abordagens comportamentais estritas, bem como aquelas inspiradas em conceitos da sociologia, da antropologia, ergonomia da atividade, das psicologias social e cognitiva. Entretanto, o conhecimento científico convencional está restrito e enclausurado no empirismo e na comprovação dos fatos. Ao longo da última década, fui em busca de explicações não convencionais, como forma de esclarecer tantas dúvidas que estavam borbulhando em minha mente nos últimos 30 anos. O resultado se encontra neste livro, o qual apresenta explicações e argumentos que vão além da comprovação dos fatos, de forma a delinear uma abordagem integrativa e controversa. Com isto, amplia-se o campo de discussão sobre esses acontecimentos que matam, incapacitam ou mudam a vida das pessoas a todo instante e em todo o mundo. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico não exaustivo, buscando explicações integrativas para a ocorrência e causalidade dos acidentes em obras de sistemas religiosos e filosofias espiritualistas, numa abordagem mais ocidental que oriental, pela facilidade da linguagem,
e acesso às publicações, tendo como fontes de pesquisa escrituras sagradas, livros didáticos, livros psicografados e até mesmo palestras disponíveis online de autores selecionados. Assim, o recorte bibliográfico abrangeu os livros sagrados, judaísmo, cristianismo e islamismo, as obras clássicas kardecistas do espiritismo, as obras de autores espíritas consagrados no Brasil e no exterior, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e Leon Denis, as obras de filósofos espiritualistas como José Trigueirinho Neto e Pietro Ubaldi, além de obras da teosofia publicadas pela Helena Blavatsky e da antroposofia publicadas por Rudolf Steiner relacionadas ao assunto em questão. Alguns outros autores no campo da filosofia, espiritualidade, medicina alternativa e psicologia esotérica são mencionados em partes específicas do livro. Certamente, uma quantidade incontável de outras referências importantes não foi incluída, face ao grande arcabouço existente neste campo de estudo. De qualquer forma, é importante reconhecer que traçar uma linha de estudo e escolher as referências específicas, deixando outras em segundo plano, sempre envolvem algumas escolhas controversas e até mesmo um pouco arbitrárias. Presume-se que, com este livro, mais um passo foi dado numa longa escalada, cujo cume do conhecimento ainda está distante, mas já se pode avistar o contorno da sua face entre as nuvens. Vários filósofos durante séculos têm discutido os modos como percebemos o mundo exterior. Como no mito da caverna descrito por Platão, podemos nos questionar se ainda somos os prisioneiros, seres comuns, que desde a infância estamos com as mãos amarradas, encostados numa parede, avistando somente as sombras que são projetadas na parede à frente. A alegoria reflete uma preocupação quanto à limitação das experiências que vivenciamos apenas com os nossos 5 sentidos. Embora o entendimento do mundo venha da informação captada pelos nossos sentidos, podemos confiar somente neles para conhecer a realidade. Tudo o que enxergamos no mundo tem muito mais a ver com a gente mesmo do que com a realidade em si. Tudo o que a gente consegue enxergar está permeado por lentes que nosso olhar carrega e que funcionam como filtros. As notícias que lemos, por exemplo, já vêm filtradas. Elas passaram pelo olhar de quem as apresenta e pelos interesses a que servem. Mas nós também as internalizamos com os nossos próprios filtros, que podem distorcer ou limitar ainda mais a realidade, conforme as nossas crenças, que vão se moldando com os conhecimentos agregados e sendo influenciadas pela cultura e ambiente que estamos inseridos. Sabe-se que as pessoas não são sempre lógicas e racionais ao efetuarem a atribuição de causalidade aos eventos, mas refletem seus desejos, suas motivações e suas necessidades pessoais, o que torna o processo muito mais complexo. A indicação do acaso, do destino, da fatalidade como explicação para a ocorrência dos acidentes está presente no cotidiano de nossas vidas. Determinados eventos carregam certas particularidades que reforçam essas crenças, parecendo que pouco ou quase nada poderia ser feito para evitar certas ocorrências. Os noticiários, os testemunhos pessoais e os vídeos disponibilizados na internet oferecem diversos exemplos de quase acidentes e acidentes graves e fatais que, além de nos deixarem estarrecidos, fazem emergir diversos questionamentos, julgamentos e análises. Essas reflexões se tornam muito mais intensas e podem durar anos, até décadas, quando somos a própria vítima ou quando houve o envolvimento de um ente querido. A busca da interpretação do acidente remonta, pelo menos, o pensamento aristotélico e escolástico. A noção de acidente é bastante comum nos textos e obras aristotélicas e denomina, sobretudo, os seres e os eventos que apresentam como características fundamentais a excepcionalidade e a indeterminação causal. Em dicionários e enciclopédias contemporâneas, o termo acidente é referido como evento inesperado, fortuito, casual, desagradável ou infeliz, geralmente de natureza súbita e associado à lesão, à perda, ao sofrimento ou à morte.
Importante salientar que determinados eventos acidentais pouco se encaixam nos conceitos expostos e acabam se aproximando mais de tentativa de suicídio inconsciente ou homicídio involuntário. Por exemplo, se um motorista ingere bebida alcoólica a ponto de perder os reflexos e provoca uma colisão, isto pode ser um acidente para a vítima, que acabou sendo envolvida, e não para o infrator que acabou fazendo escolhas que colocaram previsivelmente a vida dele em risco e a de outros também. Provavelmente você já sofreu algum tipo de acidente, e os seus familiares, amigos e conhecidos também. A grande maioria destes acontecimentos não é registrada e não aparece em estatísticas. Em geral, são os acidentes graves e fatais que são mais bem contabilizados nos países. Incluem-se aí milhares de crianças e adolescentes que morrem em acidentes de trânsito, afogamentos, envenenamentos, quedas, queimaduras, etc. Em todo o mundo, o número total de mortes no trânsito rodoviário continua a ser inaceitavelmente elevado, em torno de milhões a cada ano. Milhões de pessoas morrem também em consequência de acidentes do trabalho, cujo custo humano é inestimável, e os encargos econômicos anuais são estimados em torno de 4% do Produto Interno Bruto Mundial. Presume-se que os acidentes podem ser evitados com as devidas precauções de segurança, mas nem sempre os fatos permanentes ou as variáveis envolvidas podem ser controladas. É razoável apontar que a ciência da segurança ainda é, e sempre será, um trabalho em andamento que evolui o tempo todo junto com o desenvolvimento técnico-científico. Há eventos em que as variáveis tempo e espaço são evidentes e determinantes para a configuração do acidente e suas consequências, onde a vítima ou vítimas têm pouco ou nenhum recurso para evitar a ocorrência. Os casos são infinitos, de menor ou maior consequência, fatais ou não fatais, individuais ou coletivos. Para exemplificar, podemos citar alguns casos reais que se referem à queda de uma árvore sobre veículo em movimento, o desabamento de um muro sobre transeunte que passava no local, uma roda que se solta de veículo e atinge a cabeça de pedestre que andava dezenas de metros distante na calçada, a ponte que desaba com dezenas de carros trafegando sobre ela. Verifica-se que nesses exemplos pequenas variações no tempo ou espaço mudariam totalmente a consequência dos acidentes. Um pequeno atraso ou adiantamento, um passo à frente ou um passo atrás, seria determinante para configurar um outro desfecho. No caso do desabamento de ponte com veículos em movimento, por se tratar de um acidente coletivo em local com fluxo contínuo de veículos, observa-se que as variáveis tempo e espaço acabam sendo determinantes para aquelas vítimas em particular, ou seja, caso a ponte tivesse desabado momento antes ou depois, as vítimas seriam outras, e o quantitativo delas diferente. Nesta analogia entre tempo e espaço e a ocorrência de acidentes, é interessante resgatar uma passagem do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, que ilustra bem essa relação. O filme de 2008, dirigido por David Fincher, aborda a temática do tempo e o rejuvenescimento. Foi baseado no livro de mesmo nome do filme, publicado em 1922, pelo escritor estadunidense Francis Fitzgerald. O protagonista Benjamin Button, interpretado pelo ator Brad Pitt, nasce velho e rejuvenesce ao longo da vida. O filme intercala passagens entre o nascimento de Benjamin, sua vida no asilo, seu romance com Daisy Fuller, interpretada pela atriz Cate Blanchett, os conflitos do casal, por causa da crescente disparidade entre as idades e o atropelamento de Daisy. A parte do filme a ser destacada é justamente o acidente de Daisy, narrado pelo próprio Benjamin, conforme veremos a seguir, onde atrasos, enganos e distrações são apresentados cronologicamente, constituindo uma sincronia crucial que culmina no atropelamento. Embora o filme seja uma fantasia, a reflexão sobre os antecedentes do acidente vale como um exemplo para os casos reais. Senhorita Daisy Fuller. Às vezes estamos numa rota de colisão
e nós não sabemos. Seja por acidente ou intencional, não podemos fazer nada a respeito. Uma mulher em Paris estava indo fazer compras, mas ela esquecera seu casaco e voltou para pegá-lo. Quando ela pegou seu casaco, o telefone tocou e ela resolveu atender e conversou por alguns minutos. Enquanto ela falava ao telefone, Daisy estava ensaiando para uma apresentação no Opera House de Paris. E enquanto ela ensaiava, a mulher, após o telefonema, saiu para pegar um táxi. Um taxista deixou um passageiro mais cedo e parou para tomar uma xícara de café. Enquanto isso, Daisy estava ensaiando. E este taxista que deixou um passageiro mais cedo e tinha parado para tomar uma xícara de café, ele pegou a mulher que estava indo fazer compras e que não pegou o táxi mais cedo. O táxi teve que parar. Um homem atravessou a rua, saindo do trabalho 5 minutos mais tarde do que de costume, porque esqueceu de ajustar o seu despertador. Enquanto aquele homem estava atravessando a rua, Daisy terminou de ensaiar e estava tomando um banho. E enquanto Daisy tomava banho, o táxi esperava pela mulher pegar o pacote que ainda não fora embrulhado. Porque a moça que devia embrulhá-lo rompeu com seu namorado na noite anterior e esqueceu. Quando ele estava embrulhado, a mulher que tinha voltado ao táxi foi bloqueada por um caminhão de entrega. Enquanto isso, Daisy estava se arrumando. O caminhão de entrega se afastou e o táxi pôde seguir em frente. Enquanto Daisy, a última a se arrumar, esperava pela amiga dela, cujo cadarço arrebentara. Enquanto o táxi estava parado esperando o sinal abrir, Daisy e sua amiga saíam pelos fundos do teatro. Se ao menos uma coisa tivesse ocorrido diferente, se o cadarço não tivesse arrebentado, ou se o caminhão de entrega tivesse se afastado antes, ou se o pacote tivesse sido embrulhado antes porque a moça não rompera com seu namorado, ou se aquele homem tivesse ajustado seu despertador e acordado 5 minutos antes, ou se o taxista não tivesse parado para tomar uma xícara de café, ou se a mulher tivesse se lembrado do casaco e pego o táxi mais cedo, Daisy e sua amiga teriam atravessado a rua e o táxi não a teria atropelado. Allô, la réception? Oui? Monsieur? Mas, sendo a vida como ela é, uma série de eventos e incidentes interligados, que não se pode controlar, aquele táxi não passou direto. E o motorista teve um momento de distração. E o táxi atropelou Daisy. E quebrou a perna dela. Daisy? Quem lhe contou? Sua amiga me avisou. Foi muita gentileza sua vir de tão longe para ver se eu estava bem. Você faria o mesmo por mim. Meu Deus. Olhe para você. Está perfeito. Eu queria que não tivesse vindo. Eu não queria que me visse assim. Madame, appelez-moi si la douleur monte. Sua perna quebrou em 5 lugares. E com terapia e tempo, talvez voltasse a andar. Mas nunca mais dançaria. A sequência de eventos interligados e os pequenos detalhes que culminam no acidente de Daisy ilustram como uma série de antecedentes, por mais triviais que pareçam, podem se alinhar de maneira surpreendente e determinar um desfecho indesejável. Isso reflete a complexidade das circunstâncias que levam aos acidentes e como pequenas variações no tempo e no espaço podem ter um impacto significativo no resultado final. Diante dessa narrativa, que serve de exemplo, e de tantos outros eventos semelhantes que acontecem no dia a dia, não há como deixarmos de indagar se a dinâmica desses acontecimentos ocorre totalmente ao acaso, como obra do azar, ou se haveria leis ainda desconhecidas para a ciência que, de alguma maneira, regulam a sincronia dos fatos cruciais das nossas vidas.